Muito bom dia, pessoal. Mais uma vez, agora aqui com o professor Ribeiro Lima, escritor dessa obra-prima, né, o Bullying e o Triângulo da Dor. O escritor Ribeiro Lima se propôs hoje a nos dar aí uma grande colaboração com os estudantes que vão fazer nesse próximo final de semana, dia 3 e dia 10 de novembro, o exame mais esperado do Brasil para os alunos do ensino médio, né? Que é o concurso Enem. Então é com muito prazer que eu recebo aqui o meu amigo, né, bacharel em Direito, historiador, professor também da área de História, na área privada nos colégios de Goiânia, e é com muita satisfação que eu recebo aqui esse colega para falar de um tema muito importante, porque a gente sabe que uma preparação para uma prova em nível nacional como é o Enem, não exige só a questão cognitiva, não só a questão do conhecimento, mas exige também a questão emocional para que nós tenhamos sucesso nessa prova, que é o alento de muitos candidatos ingressarem na universidade pública. Professor, prazer em tê-lo de novo aqui no meu canal do Instagram. Muito obrigado, com satisfação usar a sua experiência para a gente trabalhar esse tema que esses alunos estão esperando muito aí esse final de semana e no próximo. Bom dia a todos. Parabenizo você, Marco Aurélio, mais uma vez pela sua iniciativa. Além do vasto conhecimento que você tem, a forma direta, didática, de você ensinar, a competência intelectual que você possui, você vem trazer algo a mais, buscar algo a mais para os seus alunos, para as pessoas que te seguem, para todos aqueles que admiram o seu trabalho, que hoje se destaca dentro do estado de Goiás. Sabemos que é uma competição, não existe vaga para todo mundo. Infelizmente, não existe, alguém vai ter que ficar de fora. Agora, se é uma competição, antes de mais nada, Marco Aurélio, antes de mais nada, para ser vitorioso, a pessoa precisa de ter uma mentalidade vitoriosa. Para se vencer, você tem que ter uma mentalidade de vencedor. A vontade, o querer vencer é fundamental, mas não é o único. Nós trabalhamos 3 grandes campos que é importante para a construção da vitória. E veja a palavra que foi colocada: construção da vitória. É o seu aspecto racional, tudo aquilo que você estudou ao longo da tua vida de estudante, desde quando você começou. Eu sei, se você é aluno do Marco Aurélio, eu sei que você está bem servido de um intelectual desse calibre. Então eu tenho convicção que a nível de Brasil, a nível de políticas mundiais e atualidade, o Marco Aurélio fez aquilo que deveria ser feito, te preparou de forma excelente para que você entenda esse momento. Mas, além do lado racional, existe o controle das emoções. É importante ter o racional, ter o controle das emoções e é importante ter a estratégia correta. 3 fatores que te levam ao caminho da vitória: conhecimento, controle de emoções e a melhor estratégia, ou a estratégia correta para que você chegue aonde você deseja. É importante reforçar a fala do professor aos que nesse momento nos vê ao vivo, e os que vão ver após a gravação deste vídeo, que aquilo que o professor trabalha é uma questão que nós temos realmente que refletir. Esses 3 pilares da questão de saber que nós estamos numa competição e que nós vamos ter, infelizmente, alguns que vão ficar de fora. Essa questão que trabalha o cognitivo e principalmente o aspecto emocional, como o professor colocou muito bem, devem ser levados em consideração. Por quê? Porque 8 milhões de pessoas concorrendo às vagas, você precisa ter um diferencial. E é importante, como o professor trouxe, que esse diferencial ele passa por uma questão da construção. E nós esperamos, né, que você tenha ao longo dessa trajetória tido a oportunidade de enxergar essas questões, né, não só do conhecimento, mas também da questão emocional. E aí eu queria saber do professor o seguinte: professor Antônio Ribeiro,
É muito importante que nós, dentro das nossas escolas, tenhamos trabalhado a parte do conteúdo, né? Eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas a questão conteudista ainda está muito presente. Como que o senhor vê essa questão do conteúdo misturado às questões das emoções? O aspecto do conteúdo, ela faz toda uma diferença para que você selecione aquele aluno que estuda, que dedica, que busca algo a mais. É aquele aluno que realmente ele debruça. Ele sai da qualidade de aluno e entra na qualidade de estudante. E quando o indivíduo chega na qualidade de estudante, ele vai, inclusive, além daquilo que o professor está passando. Inclusive, além daquilo que o professor passou dentro de sala de aula. Então, ele estuda, ele busca. Quando eu desenvolvi a teoria do triângulo da dor, eu quis entender a visão daquele que agride, a visão daquele que observa, a visão daquele que é agredido e como isso provoca dor, como isso desestabiliza emocionalmente o indivíduo. Nesse caso, se a gente vamos trazer para um contexto de Enem, o que seria o papel do agressor? O que agride o estudante nesse momento? O que agride o estudante nesse momento pré-ENEM e durante e após é uma perspectiva do resultado ser negativo. Em outras palavras, o não passar. O não passar torna-se uma agressão gigantesca. Gigantesca. Porque já existe a cobrança pessoal. E essa é íntima. Essa é uma cobrança dele. Então, consequentemente, a cobrança do não passar pessoalmente já é muito pesada. E quem seria, então, a figura dos observadores? Todos aqueles que sabem que o estudante ele vai prestar o Enem naquele ano. E, na mente dele, por as outras pessoas saberem que ele vai prestar o Enem, vai cobrar o resultado. A preocupação na mente dele é, se não passar, o que meus pais irão pensar? Meu pai, minha mãe, meus parentes, meu primo, minha tia, os amigos. Então, tudo isso potencializa o problema na mente do estudante. O problema que já existe, porque ele se cobra, ele potencializa, ele fica maior. Então, consequentemente, se forma a figura do triângulo. Uma situação que pode ser desfavorável, que gera um constrangimento se não conseguir o resultado, a potencialização de todos aqueles que estão observando, e ele passa a acreditar que vão cobrar dele um resultado favorável, ele tem que passar, e consequentemente a própria pressão em sua cabeça. Então, uma situação que gera um constrangimento, os observadores e o próprio indivíduo que se sente agredido ou constrangido se não conseguir, formando um triângulo que nesse caso causa dor psicológica muito forte. Qual seria, então, as medidas para diminuir essa pressão? Porque não adianta falar que ela existe e não apontar medidas. Estrategicamente, quanto menos pessoas souber do seu desafio, da sua prova, você diminui a pressão. Às vezes, você que está estudando, você consegue perceber isso e executar. Mas, às vezes, os parentes não conseguem fazer o mesmo. Às vezes, a mãe conta para os seus familiares que o seu filho vai prestar o Enem. Às vezes o pai conta para os seus amigos que o seu filho vai prestar aquele concurso. E, consequentemente, quanto mais pessoas souberem, às vezes a pressão aumenta bastante na cabeça do estudante. Mas a pergunta é, Ribeiro, eu estou há uma semana do Enem, todo mundo já sabe. E agora, o que fazer? A resposta que eu te dou, ela é simples. Aquelas pessoas que gostam de você, vai continuar gostando de você, você passando ou não. Elas continuarão te apoiando. Porque o gostar pressupõe disso. Aquelas pessoas que competem com você, que têm inveja de você, mesmo você passando, você não irá agradar. Pelo contrário,
criará um resultado adverso. Se você entender isso, fica mais fácil de você lidar com essa situação de pressão. Entenda que quem gosta vai continuar gostando, que quem não gosta não vai gostar nem que se você passar. Então se preocupe com as pessoas que te querem bem. O Enem é uma fase da sua existência. Eu sei que nesse momento, você considera a coisa mais importante que você já fez na tua existência. Mas eu te garanto que é uma fase. Existem outras fases durante a vida que serão tão ou muito mais importantes do que essa. Não coloque um peso maior do que ele é. É importante você estar preparado. É importante você diminuir. No dia da prova, você tem que ir com a mente aberta para fazer a prova. Para fazer a prova. E deixar bagagens, que a gente chama de bagagens inúteis, do lado de fora. O que A, B, C, D vai pensar, isso não vai te ajudar em nada no momento da sua prova. Pelo contrário, diante de uma dificuldade, você pode pensar nisso e entrar em pânico e errar até questões mais tranquilas. Pense nisso. Pense no triângulo. A situação adversa, a pressão dos observadores, a pressão que você faz em si mesmo, provocando dor psicológica que pode te desestabilizar. Mantenha. O fato de você estar indo fazer a prova nesse momento, eu sei que você pode estar perguntando: o que fazer para ficar tranquilo na hora da prova? Deseje estar lá. Queira estar lá. É o seu momento. Você se preparou durante inúmeros anos para estar lá. É o seu momento. Queira estar, busque estar, deseje ver a prova, deseja ver a forma com que as questões serão elaboradas para te induzir ou não a um certo erro. A cada questão respondida, vibre, comemore internamente, se encha de energia. Não fique preocupado somente com o resultado. Se preocupe em fazer o seu melhor. Eu costumo falar, leve sua melhor versão para a prova. Quem é que vai fazer a prova? É você sem energia? É você para baixo? É você desanimado? É você cansado? Ou a sua melhor versão? Quem é que você vai levar? Leve o herói que existe dentro de você. Você tem mais força do que você imagina, tem mais inteligência do que você imagina. Você é capaz de chegar lá e fazer a melhor prova de toda a sua existência. Mas lembre-se, é a mentalidade do vencedor. Não perca o Enem para você mesmo. Não perca de véspera. Pelo contrário, queira estar. Busque estar. Busque você conseguir enxergar a prova e fazer a melhor prova da sua existência. Dê o seu melhor e espere que o seu melhor seja suficiente. Professor, é uma questão interessante e que é importante que a gente trabalhe nesse momento, e tendo como base até o que você escreveu no seu livro Bullying, Triângulo da Dor. O meu público ele é constituído tanto de alunos que vão fazer pela primeira vez o Enem, que estão terminando agora o ensino médio, terceiro ano, quanto aqueles alunos que já tiveram uma experiência de concursos vestibulares passados e que continuam tentando o ingresso na universidade por meio do concurso público de vestibular. Eu queria que o senhor fizesse uma análise com a sua visão, dentro da perspectiva da obra que o senhor escreveu, sobre como lidar com essa situação onde nós não temos um número de vagas suficientes para o tanto de candidatos que nós temos. Eu penso na seguinte perspectiva, professor: nós temos uma só oportunidade para poder ingressar na universidade, mas nós podemos fazer o vestibular infinitas vezes. Nós partimos hoje de uma construção. O senhor colocou muito bem que
nós devemos construir a perspectiva com base naqueles elementos que é importante para fazer a junção do vitorioso. O que a gente pode levar em consideração sobre essa questão ligada a estar prestando pela primeira vez o concurso ou aquele aluno que já está prestando mais de uma vez? Nós temos duas situações diferentes, bem abordado, Marco Aurélio, por você, duas situações diferentes. Primeiro, aquele aluno que vai prestar pela primeira vez. Se ele colocar na mente que é a sua primeira vez e isso o abalar, é algo negativo. Porque ele já fez inúmeras listas de exercício. Ele já fez inúmeras provas. E o que você vai fazer lá? Você vai responder uma grande prova. Mas você está acostumado em fazer isso. É uma lista de exercícios atrás da outra. É uma prova atrás da outra. A diferença é que não é o coordenador do seu colégio que vai chegar e entregar a prova para você. A diferença é que não é na sala de aula que você é acostumado a fazer a prova. Mas a partir do momento que você estiver sentado na cadeira, dentro de uma sala de aula, e a prova estiver em sua frente, a situação voltou ao normal. Só muda quem entrega, só muda o lugar. Então, consequentemente, apesar de ser a sua primeira vez, você vai fazer aquilo que você já está acostumado. A segunda situação, Marco Aurélio, é uma situação que se torna mais delicada, porque às vezes o aluno ele tem 2 anos, 3 anos, 4 anos prestando para um curso concorrido. E, consequentemente, a cada ano que passa, a pressão na cabeça dele aumenta muito. A dor psicológica do resultado adverso é maior. Qual é a observação que ele tem que fazer? Primeiro, a vantagem. Já não é a primeira vez. Consequentemente, você já tem a experiência de saber o que é uma prova e como lidar na hora da prova. Segundo, eu costumo falar, observe a seta. Se sua seta ela está para cima, o que isso significa? Significa que se você tirou 700 pontos em um Enem e agora você tirou 730, você está crescendo. Então, para um indivíduo negativo, ele fala, eu perdi. Para um indivíduo que tem um viés de mentalidade de vencedor, eu aproximei da vitória. Eu estou aproximando da vitória. Então, a sua análise é, eu estou crescendo a cada Enem? A minha seta está virada para cima? Eu estou num processo de evolução? Se você estiver fazendo isso, o seu sucesso depende de tempo. A tua vitória é garantida. A cada ano você aproxima do seu objetivo. A cada ano você aproxima. E olha, diferente do que a maioria diz, não tem idade para você passar no Enem. Não é 17, não é 18, não é 19. Não tem idade. O que nós mais possuímos são casos de alunos que passam com 17 anos, faz 2 anos de curso e volta para o cursinho. E volta para o cursinho. Você tem que estar consciente daquilo que você quer. E na hora que você passar, é o melhor momento. O melhor momento. Então, observe se você estiver indo rumo ao sucesso. 700, 730, 780, 800, 820, até você chegar à tua pontuação. Ribeiro, e se a seta estiver voltada para baixo? Eu saí pior do que eu estava. Então, consequentemente, é hora de você repensar a estratégia. A forma com que você está estudando não está rendendo o suficiente. A sua estratégia ela está inadequada. Muitas vezes, até a mudança de lugar ajuda para que você tenha acesso a outras mentes, a outras formas de encontrar o conhecimento. Consequentemente, entenda que
A sua observação, ela sempre tem que ser voltada para o seu objetivo. Extraia o lado positivo de cada situação. O vencedor, ele tem que superar obstáculos. E a sua felicidade, ela é proporcional ao tamanho do seu desafio. Quando se passa sem muito esforço, a valorização é menor. Mas como se esforça muito para atingir algo, a valorização é bem maior. Então, o seu mérito, a sua vitória vai te trazer uma satisfação e um gás para muito mais tempo e para fazer uma faculdade de forma diferenciada, até chegar ao mercado de trabalho. Lembre-se, observe a sua seta. Ela tem que estar voltada para cima. Você tem que buscar esse aspecto para cima e, consequentemente, bolar a melhor estratégia. Professor, para concluir, depois dessa grande abordagem que o senhor fez, dentro dessa perspectiva que você traz no seu livro, Bullying no Triângulo da Dor, como que o senhor visualiza nas palavras finais uma estratégia para que nós tenhamos aí, nesses 2 próximos finais de semana, como eu disse no começo, o concurso mais esperado do Brasil, são mais de 7 milhões de pessoas para fazer esse concurso, que você adotaria para que esse aluno, nessa próxima semana e na outra, se preparasse principalmente psicologicamente, porque eu acredito que agora, em termos de cognição de conhecimento, o que você tinha que aprender já foi aprendido. Então, qual a estratégia, o desafio que esses alunos e alunas devem priorizar para essa semana final, essa reta final, professor? Quando fala de estratégia, a gente tem que trazer a figura dos maiores estrategistas do planeta. Os militares, sem sombra de dúvida, são, ao longo da história, os maiores estrategistas por um motivo simples. Errou a estratégia, perde a vida. Errou a estratégia, perdi a liberdade. Errou a estratégia, perdi a sua nação. Então, os militares, eles desenvolveram estratégias fantásticas. Um dos maiores generais da história da humanidade se chama Sun Tzu. O livro dele, A Arte da Guerra, e eu gosto muito de uma frase dele. A frase dele é fantástica. Conheça a ti mesmo, conheça ao teu inimigo e sempre será vitorioso. A primeira parte de nossa exposição, capitaneada aí pelo Marco Aurélio, essa mente brilhante, nós trabalhamos a forma de você trabalhar o seu emocional. Em outras palavras, aprenda a se conhecer. Entenda o que você é. Se motive e vai para cima da prova.